Filho de Barroso decide não voltar aos Estados Unidos após medida de Trump. Incerteza sobre vistos atinge ministros do STF. Decisão de Bernardo Van Brussel Barroso, diretor do BTG Pactual em Miami, ocorre por precaução após a revogação de vistos de magistrados e aliados. Lista oficial de atingidos não foi divulgada. O filho do presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, Bernardo Van Brussel Barroso, decidiu não retornar aos Estados Unidos por precaução após medidas do governo Donald Trump que resultaram na suspensão ou revogação de vistos de ministros da Corte. Segundo a Gazeta do Povo, que confirma informação inicialmente divulgada por UOL e Estadão, a orientação teria partido do próprio Barroso para evitar a possibilidade de o filho ser barrado ao entrar no país. Sem confirmação oficial de quem foi, de fato, impactado, a expectativa é que Bernardo volte ao Brasil após um período de férias na Europa. O BTG Pactual informou que não comentaria o caso. O que motivou a decisão? Em 18 de julho, os Estados Unidos revogaram o visto do ministro Alexandre de Moraes, de familiares e de aliados, segundo a cobertura citada. A relação completa dos supostos aliados não foi publicada oficialmente pelas autoridades americanas. Ainda assim, a Gazeta do Povo relata que a restrição teria alcançado, além de Moraes, os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. De acordo com a reportagem, Moraes também é alvo de medidas amparadas pela Lei Magnitsky. Por outro lado, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques não teriam sido sancionados. Diante desse cenário, e na ausência de um posicionamento formal do governo Trump sobre a lista de pessoas afetadas, Bernardo optou por não regressar aos Estados Unidos neste momento. O objetivo seria evitar riscos práticos de impedimento migratório na chegada. Quem é o envolvido e qual o impacto imediato? Bernardo Van Brussel Barroso é diretor do BTG Pactual em Miami. Com a incerteza sobre o alcance das medidas, a decisão de não retornar, segundo a Gazeta do Povo, tem caráter preventivo e pragmático, à espera de maior clareza regulatória. O banco BTG Pactual disse que não irá comentar o pano de fundo político e econômico. As sanções a ministros do STF ocorreram em meio a um momento de tensão bilateral, que inclui a taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, conforme o texto. O deputado Eduardo Bolsonaro, PLSP, é citado como articulador de medidas contra Alexandre de Moraes e já teria ameaçado outros membros da corte com possíveis restrições. O presidente Donald Trump criticou decisões de Moraes relacionadas a plataformas digitais e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, caso no qual Moraes é o relator. Repercussão no debate interno. O episódio alimenta discussões no Congresso sobre o chamado Pacote da Paz, defendido pela oposição, que prevê anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Impeachment de Alexandre de Moraes. Fim do foro privilegiado. O tema também reaquece debates sobre segurança jurídica, previsibilidade regulatória e impactos de decisões de política externa na vida de brasileiros com atividades internacionais. O que ainda não se sabe. Quais nomes compõem, oficialmente, a lista de pessoas impactadas pelos Estados Unidos? Até aqui, as reportagens descrevem um quadro parcialmente baseado em apuração de bastidores e confirmações jornalísticas, sem divulgação formal da relação completa. Por quanto tempo as restrições permanecerão, e em que condições poderiam ser revistas? Se haverá ajustes ou esclarecimentos adicionais por parte do governo americano ou manifestações oficiais do governo brasileiro sobre o caso específico. Implicações práticas. Para brasileiros que estudam, trabalham ou têm negócios nos Estados Unidos, episódios de incerteza migratória costumam levar a mudanças de agenda, replanejamento de viagens e avaliação de risco. Instituições e empresas com quadros internacionais tendem a adotar posturas prudenciais, como realocação temporária de executivos e revisão de deslocamentos enquanto aguardam definições. Linha do tempo essencial. 18 de julho. Segundo as reportagens, o governo dos Estados Unidos revoga o visto de Alexandre de Moraes, de familiares e aliados. 11 de agosto. Gazeta do Povo notícia que Bernardo Van Brussel Barroso, filho de Luiz Roberto Barroso e executivo do BTG Pactual em Miami, decide não retornar aos Estados Unidos por precaução. Informação foi publicada inicialmente por UOL e Estadão e confirmada pela Gazeta. Porque o caso ganhou centralidade. Envolve parentes de autoridades do topo do judiciário brasileiro, o que amplia a repercussão pública. Conecta-se a uma agenda mais ampla de tensões políticas e institucionais, tanto no Brasil quanto no relacionamento com os Estados Unidos. Coloca em foco os efeitos concretos, e não apenas simbólicos, de medidas internacionais sobre indivíduos,
mesmo quando a lista oficial dos atingidos não é divulgada. O que observar a seguir? Eventual confirmação oficial, pelos Estados Unidos, dos nomes realmente afetados. Próximos passos de Bernardo e do BTG Pactual quanto à sua base de trabalho. Movimentos do Congresso e do STF em meio às pressões políticas internas. Sinais de arrefecimento ou escalada no campo das sanções e das tarifas.